Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Agora estamos dando continuidade com o episódio número 7 da série Como Organizar o Seu Negócio com Notion. E passamos por muita coisa já, né, da construção aqui toda, lembrando que a gente está, se você é novo aqui, está chegando apenas nesse vídeo, a gente está seguindo um planejamento todo né, montado aqui no início com uma dose bem alta de improvisos também, de novas coisas, com base não só nos comentários de vocês, mas também nas minhas ideias mirabolantes que eu vou tendo ao longo da série. E aí fica uma coisa um pouco mais natural, orgânica aqui, e que é assim que eu acho mais legal de construir as coisas no Notion também. Né? Quando a gente planeja tudo certinho, tenta montar, a gente vê que a gente, só na prática, né, que a gente descobre que a gente algumas coisas não são tão como a gente planejou e outras vale a pena a gente reestruturar. Então, nesse episódio a gente vai começar com a área financeira. Então, como é que a gente faz um controle financeiro dentro do Notion, pensando que a gente está falando de negócio, tá? Novamente, igual eu comentei no vídeo anterior, eu não faço atualmente meu controle financeiro no Notion e a principal razão é porque eu não acho que ele seja poderoso o suficiente para as minhas necessidades ainda. Atualmente, eu uso, né, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, já tenha um outro vídeo aqui no canal, vou linká-lo abaixo, que é sobre como eu faço meu controle financeiro, mas tanto da minha empresa quanto, né, pessoal. E eu utilizo esse aplicativozinho aqui chamado Wallet App, uma empresa chamada Budget Bakers. Então, dá uma googlada aí e, né, você vai ver que ele é bem legal. Eu pago a versão Pro dele, né, porque eu utilizo como família, né, eu, minha esposa, né, nós dividimos todas as contas e fazemos todos os nossos controles lá, inclusive da empresa. E, né, então, assim, ele é feito para isso. O Notion, que a gente vai fazer aqui hoje, é um pouco mais simples, mas muito poderoso ainda, né? Se você não tem um controle financeiro ainda do seu negócio e está precisando, só o que a gente vai pegar aqui já vai ser muito legal. E aí um segundo passo seria talvez ou esperar o Notion melhorar um pouquinho, né? Principalmente parte de relatórios e coisas assim, ou, né? Sei lá, não sei o que eles vão inventar ainda com o sistema, mas quem sabe vai melhorar no futuro. Mas igual eu falei, o que a gente vai criar aqui já vai ser muito, muito bom. Então, dentro aqui da área de construção, dentro de como organizar o seu Notion, a gente já deixou aqui um placeholder, né, um lugarzinho aqui para a gente colocar, como é que fala placeholder em português? Não faço a mínima ideia. Então, vou criar aqui uma nova página, e aqui dentro dessa página, a gente vai chamar ela de finanças. E vamos aqui, colocar um dinheirinho, né? Vamos ver, money. Um dinheirinho aqui. E para a gente fazer o controle financeiro, é legal a gente pensar que é o seguinte, tem uma forma de fazer o controle financeiro de negócios que é a mais simples e mais efetiva, que é chamada de previsto realizado. Né? Se você não é familiarizado com esse método, né, de organização, basicamente o que a gente tem é uma planilha, né, um banco de dados aqui no caso, em que a gente vai ter a relação de contas e receita, né, receita e despesas previstas, ou seja, para o próximo mês, para o próximo período, e à medida que elas vão se acontecendo ou não acontecendo, ou acontecendo de maneira diferente, a gente vai preenchendo do lado o realizado dessas contas. Ou seja, a gente, ao mesmo tempo, faz uma previsão, tentando entender, né, que a gente precisa fazer para manter o negócio no verde, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conferindo com esse realizado. Então, vai ter uma coluninha de previsto e uma coluninha de realizado. Então, eu vou criar uma nova página aqui e colocar como banco de dados também. E aqui eu vou chamar de previsto realizado. E aqui a gente vai ter primeiro o nome, né, da entrada, o tipo dela. O tipo pode ser receita ou despesa.
o valor previsto, igual comentei, valor realizado. Então, basicamente, e aí a gente pode ter categoria, né? Você pode expandir isso aqui, fazer a festa. Então, você pode ter categoria. Então, vamos dizer que do negócio você tem ferramentas, você tem quais outras categorias a gente poderia ter? A gente poderia ter aluguel, né? O espaço físico, funcionários, freelancers, né? Às vezes você contrata funcionários e tem também freelancers, né? Para a mais, compra de material, matéria-prima, enfim, eu acho, né? Sei lá. E por aí vai. Então, vamos dizer que. E aí, claro, né? Por exemplo, vendas ou clientes. Clientes, né? Então, por exemplo, se você tem clientes recorrentes, você pode colocar, especificar o tipo, né, de cliente, receita recorrente, venda de sei lá o quê, né? Você colocaria as suas categorias aqui. Isso aqui é despesa, né? Vamos começar a categorizar aqui só para a gente já deixar bem claro, né? Tudo isso aqui são despesas, esses aqui são receitas. Em geral, a gente tem muito mais entradas de despesas do que de receitas, a não ser que você tá falando assim, né? Que a gente pode destrinchar mais, né? A não ser que, que a gente não vai juntar, colocar cada cliente, né? Cliente 1, cliente 2, cliente 36. A gente às vezes coloca clientes e aí coloca o valor somado já. Né? Se você quiser destrinchar também, pode, deixa um pouco mais complexo. E aí, a gente pode fazer de duas maneiras isso aqui. Eu acho que eu vou fazer como data mesmo, tá? Então a gente tem a data, e aí a gente puxa aqui a data. Data realizada, melhor dizendo, e data prevista também. Por quê? A gente tem uma expectativa, né, de receita, principalmente, e também de despesa, óbvio, né, de uma data. Mas às vezes atrasa, às vezes o cliente não paga, às vezes ele vai pagar um mês depois, 2 meses depois, e por aí vai. Então, para a gente ter esse controle aqui, é importante ter os dois campinhos. De alguma forma, é basicamente isso aqui que a gente precisa. Então, vamos dizer que a gente tem aqui como ferramenta, sei lá, Photoshop. Um espaço físico, aluguel. Como funcionários, o João, né, que a gente já sabe que está, na verdade era um cliente, né, o João, mas tudo bem. De freelancers aí pode ter a Maria, compra de matéria-prima, sei lá, o que você comprou de matéria-prima? O que você vende? Você vende patins, beleza, você comprou seus patins aí para matéria-prima, não patins, né, André? Você comprou tijolo, sei lá. E aí você fez vendas, e-commerce. Tudo zoado aqui, tá? Só como exemplo. Clientes, aí você teve clientes esporádicos. Só como exemplos aleatórios mesmo para a gente preencher. E aí o previsto, e aí como é que funciona? Você começou o mês de, agora a gente está, né, dia 1º de outubro, né? Então a data prevista para isso aqui é, sei lá, dia 3 de outubro. Esse outro, você né, tem que pagar o aluguel todo dia 5. Aí, João também, dia 5. Freelancer, você pode pagar um pouco depois, dia 23. Tijolo, você tem que pagar dia 15. A receita do e-commerce vai chegar provavelmente na quarta, que domingo, ótimo dia para chegar. E aqui é o clientes esporádicos, você, no final do mês você conta todo mundo que foi de cliente. E aí, isso aqui já vai te dar uma noção muito legal. Porque aí você fala assim, eu prevejo que isso aqui custa R$70, eu prevejo que o aluguel é 2.000, eu prevejo que o João me custa 2.500 todo mês, a Maria é 500 nesse mês, o tijolo é mais 1.000, o e-commerce que eu vendo, sei lá, um tijolo montado em uma casinha, eu pretendo vender 10.000, e os clientes esporádicos, 6.000, né? Bem aleatório. E a gente deixa bonitinho aqui como... Não tem o real, né? Mas a gente deixa o dólarzinho, pelo menos para
ter o cifrãozinho. E aí, beleza. Começou seu mês, você tá ali, tá? Primeiro dia, segundo, terceiro. Dia 3. Você tem o Photoshop. Caiu no seu cartão de crédito. Beleza. Quanto que foi? 70 mesmo. Parabéns. Tudo certinho. Cadê? E aí chegou. Aluguel, dia 5. Beleza, você tem dinheiro para pagar, pagou o seu aluguel. Bonitinho. Ou então finge que, sei lá, que teve um problema. Tem uma nova taxa que apareceu do aluguel esse mês, que você estragou a maçaneta. Aí é 2.100, né? Então, o valor realizado foi um pouquinho diferente do previsto. O João, tranquilo, você sabe como é que é o salário dele, né? Paga tudo certinho, 2.500. A Maria acabou que tendo que fazer um job extra, aí 600. O tijolo, faltou tijolo, só conseguiram te entregar 90% dos tijolos. Então, em vez de 1.000, vai ser 900. O e-commerce vendeu muito bem, vendeu 12 mil. Legal. No entanto, clientes esporádicos deu só 5 mil, porque um deles resolveu não fechar com você mais. E aí, né, cada um desses aqui foi no dia 3, esse aqui foi no dia 5. Esse aqui, né, o João acabou que você resolveu adiantar, pagou ele no dia 3. A Maria, você conseguiu só pagar no dia 30. Esse aqui deu problema, você pagou só dia 22. E aí vai, né? Inventando as datas aí. Mas basicamente, só com isso aqui, você já tem informação suficiente para se controlar financeiramente dentro da empresa. O mais importante, que a gente talvez não colocou aqui, quando você passa no Notion o mouse embaixo aqui, onde está esse count, no caso aqui, né, que tem a contagem, né, de quantos itens tem aqui no nosso banco de dados, você vai ver que quando você passa o mouse aparece esses calculate aqui. E aqui a gente pode fazer uma série de cálculos em cima dos valores de cada parâmetro. Então, no caso aqui do valor previsto, realizado, é legal a gente calcular a soma deles. Né? Então aqui a gente tem a soma. Só que a soma por si só não serve de nada, porque aqui a gente está somando tudo, valor de despesa e valor de receita. Então, o correto seria a gente colocar negativo nas despesas. Então, em vez de 70, menos 70, menos 2.000, menos 2.500, menos 500 e menos 1.000. Então, assim, agora a gente já tem, pelo menos aqui embaixo, o nosso balanço do previsto. Mesma coisa a gente teria que fazer aqui. Então, vou fazer rapidinho. Beleza. Então, no final das contas, a gente viu que a gente tem o valor aqui final do previsto e do realizado, né? A gente ficou 10 mil positivo. Se, por exemplo, aqui a gente, em vez de 10 mil, né, tivesse tido apenas 12 mil, né, em vez do realizado fosse apenas, sei lá, a gente não teve nada disso, né? Ficou zero aqui. No caso do e-commerce, não rolou, né, essa receita aqui, deu zero, em vez de 12 mil, a gente ficaria no total aqui embaixo negativo. Isso aqui é legal porque a gente consegue exatamente saber o balanço, né, das coisas. A previsão desse mês, né, que a gente montou aqui de outubro, seria 9 mil positivo, mas teve um problema aqui no e-commerce, a gente não teve dinheiro aqui, no final das contas deu menos 1.170. Então, através disso aqui a gente consegue ver. Só que só essas entradas aqui, sem filtros nem nada, não serve de muita coisa também, porque a gente vai adicionar mês de novembro, de outubro, de sei lá o que, tal, e aí né, vai ficar estranho. Deixa eu voltar com 12 mil aqui, só pra gente ficar bonitinho. Eu gosto das coisas positivas. E então, assim, o que a gente vai ter que fazer é criar nosso painel e aí sim começar a brincar de fazer os filtros. Que, aliás, é a mesma lógica que a gente está levando em todos os sistemas aqui, né? Tanto do como organizar sua vida, quanto aqui o negócio. A gente precisa de painéis para a gente conferir. Os bancos de dados por si só estão sem filtros, estão desorganizados, mas quando a gente puxa eles os nossos painéis, significa que a gente está querendo a inteligência que aquilo gera, né? Agregar as informações mais importantes para cada momento. Então aqui a gente vai fazer, por exemplo, um painel financeiro,
né? E aqui vamos deixar ele full width também. E aí, vamos começar com o nosso toggle aqui, igual a gente já tem feito, e falar, por exemplo, receitas, ou melhor, balanço do mês, né? Vamos dizer assim. E aí, aqui dentro, a gente faz um link, né, para create link to database, para nossa de previsto e realizado. E aí, viemos aqui no filtro e criamos um filtrozinho em que a data prevista is, né, is on or after, aí o primeiro do mês. E outro que a data prevista is on or before o final do mês. Ou seja, esse aqui a gente pode chamar assim, ó, previsão, previsão mês, por exemplo, né? E aí a gente vai puxar tudo que entrou. É claro que o ideal seria também a gente criar um outro aqui, em que fazer um pouquinho mais complexo esse filtro. Por quê? Pode ser que tenham coisas atrasadas, igual a gente mencionou. Então, só a data prevista, ser entre 1º e 31 de outubro, só vai mostrar, igual eu falei assim, a previsão do mês, né? Então, a gente ou pode deixar tudo, né, numa mesma, assim, e tirar esse previsão mês e colocar só mês, ou então a gente pode ter dois. A gente pode ter previsão mês e a gente pode ter realização mês, né? Sei lá, alguma coisa assim. E dentro aqui, a gente fazer uma outra chamada para o previsto e realizado. E dentro aqui, fazer um filtro em que a data realizada is on or after 1º de outubro e que a data realizada is on or before 31 de outubro. E aí a gente tem o que realmente aconteceu no mês. E lembrando que sempre é legal a gente reorganizar, né, as propriedades e filtrá-las, né, para aquilo que a gente realmente quer ver. Então a gente quer ver aqui principalmente o valor, né? Nesse caso, o valor previsto, o valor realizado são coisas importantes. Às vezes categoria aqui nem é tão relevante, a gente joga para o lado. O tipo aqui pode ser mais fácil para a gente simplesmente identificar. E a data também é importante. Então, vou deixar tudo isso aqui mais na frente. Mesma coisa aqui. A gente pode até fazer esse aqui o inverso, o valor realizado. Se bem que não, para manter o padrão, vamos colocar valor previsto primeiro, valor realizado. E aí o tipo, a gente deixa mais ou menos igualzinho, categoria lá no final. Então, lembrando que aqui é legal a gente colocar a soma, né? Então, a gente, onde está calculate, a gente coloca sum. E aí vamos fazer nesses aqui todos. E essa configuração inicial, né, ela é um pouco mais demorada, mas é importante que a gente faça isso para ter essa ideia. E uma coisa que dá para fazer também é você criar uma fórmulazinha, né, uma nova propriedade com a diferença, né, por exemplo, entre previsto e realizado. Então, seria esse menos esse, né, ou esse menos esse, né, na verdade, né, o valor realizado menos o valor previsto. E aí você tem a diferença, né? E aí você soma ela também, e no final das contas, mesmo, né, sendo cada um individualmente, no final das contas a soma vai dar essa diferença aqui, que nesse caso aqui é o que? R$1.100, uma coisa assim. E aí, aqui a gente já tem duas informações pertinentes do mês. E seria legal, né, se aqui a gente tivesse a opção de já marcar um mês, né, em vez de ter que todo mês, às vezes, trocar aqui. Porque no momento atual, todo mês que começa, né, você tem que redefinir esse filtro. Não que seja um trabalho muito grande, né, só vir aqui trocar uma data. Mas, atualmente, mesmo que se a gente usa o is within, a gente não tem, tipo, current month, que seria, tipo, o mês atual. Né? A gente tem mês passado, próximo mês, ano que vem, ano passado, semana, mas a gente não tem a data do atual, né? Que puxaria talvez automaticamente para o mês que a gente está. Mas isso eu acho que até tudo bem, porque ter essa flexibilidade aqui, eu acho que pode ser né, tranquila. E aí todo mês você pode brincar com esses filtros para puxar as informações relevantes. E até criar, né, filtros na hora aqui, né? De acordo com a análise que você quer fazer. Como é que foi esse ano, né? Ou então nesse trimestre, nesse semestre, qualquer coisa assim, desde maio, como é que tá? Aí você vem, só muda aqui a data e tá tudo ok, né? Então acho que isso aí
é vantajoso também ser fácil a gente mexer com esse filtro. E se você quiser também ter uma compreensão holística, né, tanto do realizado quanto do previsto de um mês inteiro, seria adicionar a esse filtro aqui. O que a gente tem que fazer é um pouquinho mais complexo. Então, a gente vai ter que usar filter groups, tá? Então, vamos redefinir tudo isso aqui que a gente está fazendo. Então, vamos remover esses dois. Mas legal que a gente nunca mexeu com filter groups aqui no canal, pode ser uma oportunidade. E o filter groups, ele basicamente, você consegue fazer com que dois conjuntos de regras sejam aplicados paralelamente. Então aqui a gente tem a data prevista is on or after dia 1º, e aí você pode colocar, né, mais um filtro aqui, e, né, que a gente quer, e a data prevista is on or before, e aqui is on or after, e aqui is on or before. E aí a gente adiciona mais um filter group, e aqui a gente faz a data realizada, is on or after o início do mês, e is, mais um aqui, a data realizada is on or before o final do mês. Só que aqui a gente coloca ou. Então, basicamente, a gente tem esse grupo aqui, tem que ser verdadeiro, ou esse grupo deve ser verdadeiro. Então, quando a gente tem os dois, ambos, né, ou com or aqui, né, ou, ambos são aplicados e vão puxar. Então, por exemplo, digamos que a gente tem algum que era, sei lá, vamos adicionar um aqui que foi, chamar ele de, sei lá, Blá. Foi um cliente que atrasou, então ele é uma receita, o valor previsto era 100 e o valor que ele pagou foi 100, só que a data prevista era no outro mês passado, em setembro, 17 de setembro. Só que ele só pagou aqui dia 22 de outubro. Então, se a gente tivesse no outro filtro, né, ou seja, se a gente puxasse apenas aqui em cima né, assim, a data real, a data mesmo que prevista, né, só do mês de outubro, esse aqui não sairia aqui. Mas como agora a gente está puxando tanto a data prevista quanto a data realizada, a gente sabe aqui que desse do mês aqui, né, que já não é mais previsão né, só do mês, agora a gente englobou tudo, né, a gente poderia chamar ele só de mês, né, alguma coisa assim, porque a gente está puxando ambos ao previsto e realizado. E aí você teria basicamente isso aqui, olha, isso aqui entrou esse mês, mas naturalmente a data, né, prevista foi diferente. E uma coisa que eu acho que a gente pode ainda melhorar é colocar um sort aqui de acordo com a categoria. Então a gente organiza melhor aqui, sabendo que as despesas vêm no início e depois as receitas. Você pode deixar isso ainda mais granulado, né? Você pode fazer, em vez de mês inteiro, você pode fazer receitas do mês. E dentro aqui, fazer novamente uma linked database para previsto e realizado. E na hora do filtro, o que a gente faria é adicionar. Primeiro, né, se a gente quer só receitas. Então, tipo is receita. Então, já filtra. E aí, a gente adiciona o outro de acordo com a data. Data prevista is on or after início do mês. E data prevista is on or before o final do mês. Alguma coisa assim. E aí você poderia criar as lógicas aqui, igual a gente fez lá em cima, com os filter groups, né? Se fosse para utilizar esse mesmo aqui, a gente simplesmente adicionaria mais um filtrozinho no final, nem precisa ser um grupo, né? Em que o tipo is receita, tá? E aí ele deixaria dessa maneira. Vou até deixar assim, né? Lembrando que todos esses, tudo isso aqui que eu estou fazendo não está para você copiar como template, mas no Notion do canal, e eu estou disponibilizando para você olhar, brincar não, que você não vai conseguir mexer muita coisa, mas olhar e observar como é que está tudo sendo feito aqui, se perder alguma coisa. Então, basicamente nesse painel financeiro que a gente vai, né, assim, ter a informação relevante. Eu quero saber e acompanhar, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu tive né, só até aumentar, assim, basicamente, então assim, eu vou contar uma historinha aqui agora, se você quiser pular, fica à vontade, mas contar a história de como é que eu aprendi a mexer com esse tipo de gestão
de uma empresa, de um negócio apenas com previsto e realizado. Então, hora da história. Foi mais ou menos lá em 2014, 15, assim. Foi minha primeira empresa, uma agência de marketing e desenvolvimento de websites. Eu era sócio com mais 3 pessoas. E acabou que a gente cresceu inicialmente muito rápido, contratamos funcionários, chegamos a ter, eu acho que uns 7, 8 ou 10 funcionários, uma coisa assim, no total, não lembro agora. E acabou que a gente alugou um lugar que era até grande, caro, mas no meio do caminho, alguns dos sócios começaram a ter problemas, um saiu, depois teve até uma outra dificuldade com outro sócio, que também meio que abandonou a empresa, começou a não querer nem lidar com ela, começou a mexer com suas próprias coisas. Só que essa pessoa ele era o administrador da empresa, né, que fazia essas questões. E do nada, né, eu me vi naquela situação, eu e minha outra sócia, de só nós dois que estávamos nos importando com aquilo. A gente tomou a decisão de fechar a empresa, só que não só a gente tinha um monte de funcionário, a gente tinha aluguel e contratos, né, firmados com clientes, contratos às vezes anuais, né, que a gente nos responsabilizava por concluir, e, né, sites para entregar, um monte de coisa assim. E como é que a gente fazia, né? Além disso, teve um processo judicial que fez a gente também ter que pagar mais um valor. E aí, uma das pessoas que fazia a parte administrativa, a gente teve que demiti-la, mas eu contratei ela por fora, vamos dizer assim, para me ensinar a fazer administração. E uma das primeiras coisas que a gente tinha era essa planilha de previsto e realizado. E ela me explicou como é que isso, você tem que olhar todos os dias isso. E, né, assim, a gente se viu numa situação de ter que renegociar tudo e organizar financeiramente, porque estava uma zona. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, né? Peguei, montei bonitinho todas as entradas e comecei a fazer esse previsto e realizado, principalmente o previsto, né? Eu comecei a tentar prever pelo menos 3, 4 meses adiante, né? Eu precisava dessa visão para frente. E aí eu comecei a mexer com isso. Então, no caso aqui que a gente fez no Notion, você poderia fazer o seu previsto, né, já para todos os meses para frente, né, todos assim, né, alguns meses para frente. E nesse caso aqui, como é que você poderia até fazer isso, né? Tem coisas que são recorrentes, né? Por exemplo, Photoshop, aluguel, João Maria aqui, o tijolo, às vezes, ou o tijolo não, mas João Maria e o Photoshop são todos os meses você vai ter isso, né? Ou sei lá. Então, aqui você pode selecionar eles, né? E tentar ir duplicando mesmo, né? Duplica ele aqui, troca a data para data prevista aqui, no caso agora seria 3 de novembro, né? E você vai começando a brincar com isso e fazer para todos os meses seguintes a sua análise. Porque, né, principalmente quando você tem que bater alguma meta, seja, né, de faturamento, né, em um ano, em um trimestre, em um determinado período, ou no nosso caso, a gente tinha que conseguir fechar a empresa sem dever nada a ninguém, né? Então, nesse momento, fazendo os previstos para 3, 4 meses na frente, e sempre, né, a gente conseguiu né, traçar um plano em que as receitas sempre fossem necessariamente o valor, né, que a gente precisava para bater não só os custos né, com tudo que a gente está fazendo para fechar a empresa, mas também para não dever ninguém. E tinha umas coisas que eram, assim, até arriscadas, né, na época, assim, igual, né, teve um certo dia que quando a gente foi fazer o fechamento de todos os funcionários mesmo, pagar tudo certinho, né, coisa que empresas que eu ouso dizer que são de pessoas irresponsáveis e que não estão nem aí para ninguém fazem, a gente não quis fazer, ou seja, mesmo não tendo o dinheiro exatamente no dia, a gente ficou acho que uns 15 ou mais 20 mil reais negativos na conta da empresa para pagar todos os funcionários bonitinho, né, tudo que precisava, despedir todo mundo, né, que estava na carteira, e aí ter que aguardar alguns dias ali na tensão, né, mas pagando um pouco de cheque especial, mas tudo bem, até que os clientes entrassem com as receitas. Mas eu sabia que essas receitas iam entrar, eu fiquei em cima dos clientes porque eu tinha essa planilha de previsto e realizado, então sabia que ia bater, né, o valor. Né, eu só tinha que não deixar meus clientes darem calote e correr atrás. E isso foi feito, e no final das contas deu tudo certo. E, né, vendemos as coisas, né, cadeiras e não sei o quê. Então, eu acho que
esse é o poder, né, de você ter um controle um pouco financeiro, né? E é não deixar muito só na sorte, né? Você sabe o que vai acontecer, você entende por que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão, e você pode olhar para trás, ver às vezes onde você errou, ver onde que você pode melhorar e tal. Então, igual eu falei assim, seria um pouco mais básico esse primeiro, né, vídeo aqui sobre gestão financeira. Mas se você tem um negócio que não está organizado, só de você fazer isso já vai te dar uma noção muito poderosa de como que você pode crescer seu negócio e prosperar, né, com mais organização, mais previsibilidade, tá? Me diz aí nos comentários o que você achou, quero saber. Me conta aí se ficou alguma coisa confusa. Deixa seu like, sempre bom, né? Assim, ajuda bastante aqui no canal. E também compartilhe com pessoas que você acha que podem aproveitar desse conteúdo. Mas é isso. Divirta-se. Um PS, né? Se você ficou até aqui e viu que o vídeo não acabou, você deve ter notado que no meio do vídeo eu mudei aqui, era de noite, agora tá de dia. Tentei disfarçar. Mas um comentário interessante é que a gente, mesmo organizados e montando os horários, imprevistos acontecem, né? Tava gravando de noite, meu neném acordou, né? Não pude fazer mais nada. Tive que esperar o próximo dia para terminar de gravar. E as coisas assim fazem parte, né, da vida. E não tem problema, né? Porque se você tem uma certa organização, esses imprevistos e tudo mais não importam tanto, né? Porque no dia seguinte você consegue se organizar também e remanejar as coisas para poder concluir as tarefas que você se propôs, né? Não é tão problema se uma coisa ficar atrasada, se uma coisa é deixar de fazer, não significa que a gente está desorganizado, não significa que a gente está negligente, né? Significa que a gente tá vivendo a vida. E isso faz parte também. Então, só mais né, esse detalhezinho no pause aqui, se você chegou até aqui. Comenta aí também se você chegou até esse finalzinho. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.